Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias,
pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim, jardim da inocência. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. Em cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam um alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar.
produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Tudo bem? A gente precisa saber disso, né? Que a nossa alegria, ela não depende das circunstâncias. A nossa alegria, ela não é um escárnio com a tristeza dos outros. É muito importante que a gente diga isso, principalmente no momento difícil que a gente está atravessando, não é? A nossa alegria é apenas um sinal de que não falta esperança na gente. A nossa alegria é apenas um sinal que, apesar de tudo, a gente vai continuar caminhando. O povo que crê em Deus, o povo da fé em Jesus, não é um povo alienado, não é um povo que não está nem aí para o que está acontecendo. É um povo que, apesar de tudo que está acontecendo, tem força para lutar, para prosseguir, para militar em favor dos outros, não é? E é por isso que a gente não deixa de cantar essa alegria. A gente não deixa de cantar essa alegria, porque abaixar a cabeça agora não vai nos ajudar. Precisamos levantar a cabeça e, pelo contrário, a gente precisa até mesmo se ajustar, se fortalecer para poder levantar a cabeça de outras pessoas. A gente está vendo aí pessoas morrerem, pessoas sem esperança, pessoas desfalecendo. As pessoas estão filmando o racismo, o preconceito. A gente está vendo isso chegar na nossa casa via rede social, internet, notícia. A gente está vendo a cara das pessoas que cometem o racismo, o preconceito. E a gente se alegra não é com isso, mas porque a gente não vai parar de lutar. A gente se alegra porque a gente não vai parar de batalhar, principalmente pelos mais frágeis, pelos vulneráveis. Pouco de força que a gente tiver, a gente vai emprestar, a gente vai compartilhar para que todos possam ser fortalecidos. Bem, mandar um beijão aí para o meu pai, para minha mãe, para a Sunelma, minha prima, mandar para a Vânia Guida, que hoje está em Praia Seca, Vilmar Azevedo, eu vi aí também Claudiane Torres, minha amiga de faculdade, vi também Virgínia Louro, do tempo da escola ainda, do Guanabara, Isabel Brulon, que eu tive hoje a felicidade de conhecer juntamente com a Daniela, a gente pôde conhecê-la, o Bruno Guimarães está por aí também, a Graça, deixa eu ver se eu consigo ver mais aqui,
Vamos lá, Vera Lúcia também, mandar um beijão aí pro Elias, esposo da Vera Lúcia. Meu querido professor Pedro Guimarães. Aqui tem gente de todas as épocas da minha vida. Gente da época do Adventista, gente do Guanabara, da faculdade de História, do seminário, tudo quanto é lugar, de Portugal, do Brasil, família, né? Tem um monte de gente, graças a Deus. Bom, gente, se não faltar mais ninguém, se eu esqueci de alguém aí, vocês me perdoem. Hoje é um dia muito especial, eu já falei hoje com o pastor Hudson, reverendo Hudson Silva, lá em Portugal. Eu já falei com ele hoje pelo Zap, demonstrando toda a minha gratidão. Hoje eu faço 11 anos de ministério e eu nunca me esqueço do dia que esse grande pastor colocou as mãos sobre a minha cabeça, acreditando na gente, acreditando no nosso ministério, nos ajudou, nos ergueu, nos deu força e hoje a gente está aí. Muito obrigado por ter feito parte, e eu me sinto ainda parte integrante da Catedral Mundial da Esperança, esse povo que segue firme lá em Portugal. A gente está em linha aqui, está vendo o que está acontecendo lá, e pode ter certeza, você que está aí em Portugal, que é um povo sério, que segue lá. Hoje eu estava comentando mesmo com a minha esposa, né? Como era bom estar naquela igreja, como aquela igreja é família, como aquela igreja incentiva pessoas. É muito difícil imigrar e se tornou muito mais simples, né, ali no seio da igreja que o Senhor deu ali ao pastor Hudson para pastorear. Ele que começou essa igreja lá em Portugal. Então vai ser sempre alvo da nossa gratidão, né? Porque acreditar na gente, quando a gente já está no caminho e todos estão vendo o que a gente está fazendo, é muito fácil. Difícil é acreditar em quem está desistido. Eu estava completamente desistido, disposto a esquecer muita coisa que Deus tinha para a minha vida, mas alguém pegou na minha mão e, mais do que pegar na minha mão, colocou as mãos sobre a minha cabeça. Você consegue fazer isso por outra pessoa? Seria muito importante que nesse tempo difícil que a gente está enfrentando, a gente acreditasse nas pessoas e lutasse por elas. Essa é a essência do Evangelho. Não é que a gente dê nota 10 para quem é nota 10. É para que a gente acredite em quem não está acreditando em si mesmo. Ele acreditou em mim, eu sou muito grato por isso. É uma alegria lembrar como foi bonita aquela festividade. Ele fez a gente esperar quase que até 5 horas da manhã para a gente ser ordenado, mas foi uma festa maravilhosa, eu não quero esquecer disso jamais. E aí demonstro o meu carinho, né? A minha gratidão e a minha fidelidade e lealdade a esse grande pastor em Portugal, tá bom? Meu pastor querido, um beijão mesmo, de coração. Gente, vamos orar? Vamos orar. Pai, que o Senhor nos fortaleça nessa noite através dessa conexão. Nós não queremos ficar distantes de Ti. Nós não queremos ficar longe da Tua presença. Que o Teu Espírito Santo nos faça crer que Tu estás no nosso coração, que Tu habitas em nós e tem o melhor para a nossa vida. Que haja disponibilidade do nosso coração em ser tratado pelo Teu Espírito Santo, melhorados pela ação poderosa desse Espírito na vida daqueles que creem. Aumenta a nossa fé em tempos tão difíceis. Nunca foi tão oportuno clamar por fé. Que o Senhor traga fé ao nosso coração. Que o Senhor não se esqueça de nós e que a gente também não se esqueça dos outros. Há muita gente chorando, há muita gente em prantos pelo que está vivendo nesse tempo. A gente não quer pensar que são apenas números proporcionalmente pequenos diante de bilhões de pessoas, mas é um número tão grande porque é avassalador perder alguém da família, é tão cruel perder alguém tão próximo. Ó Deus, infelizmente estamos passando por isso, mas não queremos passar distante de Ti, que o Senhor nos aproxime do Senhor, que nós possamos ser úteis um na vida dos outros, possamos resgatar pessoas, levantar frontes caídas, frustradas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor semeie esperança no nosso coração e o nosso coração transborde essa esperança, que ela se estenda a outros também, da nossa casa, de dentro da nossa casa, que as nossas famílias sejam abençoadas e tocadas.
Que todos aqueles que convivem conosco, de alguma forma, possam receber o reflexo dessa luz do Senhor que incide sobre nossas vidas. Ó Deus, que hoje possamos ser mais ensinados por Ti e o nosso coração prontamente deseje praticar o que vamos receber do Senhor. Que não haja, Senhor, que não haja um distanciamento espiritual. Que esse seja um tempo de mais intimidade com o Senhor. Que lutemos, não um contra os outros, mas que lutemos contra o pecado em nós, lutemos contra as nossas imperfeições, que lutemos contra as injustiças praticadas por aqueles que não têm como se defender, que a gente se aplique nisso, em estarmos juntos, de vivermos esse evangelho maravilhoso juntos, um dando as mãos para o outro, ó Deus, não sendo intolerante com ninguém e amando, acima de tudo, uns aos outros. Ajuda-nos, Senhor. Essa que é a nossa oração diante de Ti. Queremos e declaramos a nossa dependência total de Ti. Queremos hoje nos entregar um pouco mais. Assim nós oramos a Ti, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, a gente tem uma mensagem hoje prometida. A Polly, ela ontem deu uma indicação sobre um tema que realmente é um tema pertinente para a gente aqui, que é o tema da carência emocional. E aí eu quero que você localize Gênesis 3 e a gente vai ler alguns versículos a partir do verso 8. Amém? Então, enquanto eu tomo um pouquinho d'água, você localiza aí Gênesis. Pastor Hudson sempre dizia para a gente, continua sendo verdadeiro, né? Relacionamentos são mais importantes que realizações. A gente está vivendo um tempo difícil que algumas das nossas realizações, sobretudo materiais, ruíram ou foram abaladas, né? Mas a gente está tendo a oportunidade, olha que coisa incrível, né? De fortalecer relacionamentos. E aí eu me lembro dessa frase que ele dizia para a gente, não é? Que continue sendo forte entre nós, entre o povo de Deus. Fortalecer relacionamentos mais do que pensar nas nossas realizações. A gente perde coisas, mas a gente pode fortalecer sempre relacionamentos. Graças a Deus por isso. O título que eu estou dando para essa mensagem é A Serpente Me Enganou e Eu Comi. Eu quero ler com você Gênesis a partir do verso 8 no capítulo 3. Diz assim: E ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Agora eu quero que você salte para o verso 24, que é o último versículo desse capítulo. E diz assim, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, ou seja, se movimentava, para guardar o caminho da árvore da vida. Que o Senhor abençoe a palavra. Quando se trata de carência emocional, eu preciso compreender o seguinte, quanto mais eu exploro o jardim, menos eu fico exposto ao ardil da serpente. Nós acabamos de ler uma história que todo mundo conhece, que é a história em que o homem ali foi tentado, o ser humano foi tentado e cedeu diante da tentação que foi promovida ali pela serpente. Agora eu quero que você pense comigo. Havia um grande jardim.
estava num determinado ponto do jardim. O que eu quero que você perceba é o seguinte: quando eu não exploro o jardim, e eu estou chamando de jardim, né, o jardim da espiritualidade, quando eu não exploro esse jardim, quando eu não ando por esse jardim, quando eu não percorro esse jardim na sua extensão, eu tenho mais facilidade de ceder diante da serpente. E aí algo que eu sempre digo é o seguinte: quem conhece o jardim não dá papo para a serpente. Quando eu paraliso e não exploro o jardim, ou seja, eu não tenho um envolvimento com a espiritualidade, com a fé, o que acontece comigo? Eu me torno presa fácil para as serpentes da vida que vêm para tentar nos tirar do caminho, tirar do lugar da bênção, da paz, da plenitude. Então eu preciso começar a pensar isso. Se a gente quer falar sobre carência, a gente tem que ver que tipo de vida a gente leva. Se você está parado, se você não caminha na direção de Deus, se você não se aplica à espiritualidade, você se torna presa fácil para as suas carências. Então não adianta sofrer por causa da tua carência se você não faz algo, se você não reage com sabedoria. E a proposta aqui desse texto, dessa mensagem, é você compreender que a serpente só está num determinado lugar. Quem anda pelo jardim já não precisa lutar contra a serpente. Quem está envolvido, não é? Você pode pensar isso sobre vários aspectos na vida, não é? Quem está muito envolvido, quem está muito ocupado, quem milita em alguma área, quem está completamente comprometido com uma causa, não tem tempo para todas as coisas. Agora, quem está parado, entediado, se sentindo bloqueado, você com muita facilidade vai ceder diante das carências que se apresentarem. Então isso já é um ponto. Porque tem muita gente que quando vai falar de carência, fica batendo na tecla do que é a carência, de que a gente não pode ceder diante da carência. Mas aí fica complicado, porque muitas vezes a gente se encontra frágil e vulnerável. É preciso que a gente compreenda qual é o caminho de não sermos tão vulneráveis, sermos menos, cada vez mais vulneráveis, para que a gente não ceda diante do encanto da serpente, né? Que é quando a carência bate a porta do nosso coração. Bom, a serpente é uma vendedora de ilusões. Toda carência, ela promete alguma coisa que apenas nos ilude. E a gente gosta, tá, de ilusões. Fica sabendo disso, que a gente gosta daquilo que não é, mas parece ser. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado com isso. Tem roupa, vou dar um exemplo aqui bobo, banal, de roupa, não é? Tem roupa que ela é bonita no manequim, mas quando você veste não te cai bem. Tem roupa que ela parece bonita, ela tem aparência, mas ela é de um tecido inferior, que não vai suportar. Então a gente tem que perceber que a gente vive, sobretudo numa sociedade de muitas aparências, de muitas superficialidades. E aí o segredo para a gente vencer o que é superficial e não contempla a nossa necessidade, a gente só vence isso quando a gente se envolve com a espiritualidade. Talvez sejam coisas que ninguém vê, porque eu não posso julgar quem é espiritual e quem não é, segundo o meu olhar. Eu não posso julgar pessoas, mas aí é você com você mesmo. O quanto é que você cultiva a tua espiritualidade? Quando eu falo de cultivo da espiritualidade, eu tenho cuidado de usar uma palavra para que você não confunda com religião. Ah, não, eu vou no culto todo dia, todo culto eu estou lá. Ah, eu assisto sempre a programação da rádio evangélica tal. Não, não é isso que é cultivar a espiritualidade. A gente precisa explorar o jardim, não é, da espiritualidade, para que a gente não venha ceder diante da serpente. Mente preguiçosa procura ilusão.
Mente preguiçosa, se você tem a oportunidade de ler um livro, se inteirar sobre um assunto, ou receber um zap em que uma pseudo especialista está falando sobre o assunto, a mente preguiçosa ela prefere o zap, ela prefere o tweet rápido. E é assim que as pessoas estão se educando hoje. As pessoas ouvem alguém falar sobre um assunto e elas já se julgam sabedoras daquele assunto a ponto de poder discutir sobre. Eu acho isso tão perigoso. É com muito desrespeito que muitas pessoas têm se lançado sobre determinados assuntos. É preciso que haja um respeito para quem percorreu um caminho, quem fez uma jornada. Né? Eu não me aventuro a falar sobre assuntos que eu não tenha mergulhado. Eu posso sim, eu posso me aproximar de pessoas que eu reconheça que tiveram uma jornada e aí vou tendo pelo menos uma opinião baseado em alguém que mergulhou. E hoje em dia a gente está vivendo numa piscina muito rasa, em que as pessoas não estão mergulhadas em nada, mas querem falar sobre tudo. E a carência, voltando à questão da carência, ela reflete, né? A força das nossas carências, elas refletem muitas vezes uma mente preguiçosa. A gente não quer se aplicar em buscar, não é, mais de Deus e aí fica refém das nossas carências. E como é óbvio, esse não é o objetivo de ninguém. Bom, a carência é uma sede. Quando a gente tem sede, a gente procura beber alguma coisa que vai matar essa sede, que vai resolver o problema da sede. O grande problema é que a gente muitas vezes, diante de uma carência, a gente vai beber algo que vai aumentar a nossa sede. A Sandra está falando aqui, né? Hoje todo mundo quer ter opinião sem ter argumento ou fundamento. Porque simplesmente nem precisa mais ter fundamento. Tem muitas pessoas que têm facilidade de expressar opinião, porque elas são fortes ao falarem, elas gesticulam, elas se empolgam, elas gritam, elas animam, elas têm um calor e as pessoas ficam pensando, poxa, essa pessoa sabe muito, não é? E não percebe que essa pessoa carece de fundamentos. É interessante pensar isso, Sandra, porque uma casa tem que ter fundamentos para ficar de pé, né? Como é que você vai morar numa casa, ou seja, como é que você vai acolher uma opinião sem fundamento, né? Bruno tá falando, que mensagem impactante, que título incrível. Não deixe de te admirar nunca. Te amo, irmão. Beijo. Muito bom. Olha, a gente procura, muitas vezes, se entorpecer para tentar resolver o problema da sede. Mas um entorpecente, que eu não vou dizer o que é. Você tem que ver na sua vida o que é que te entorpece e não mata a tua sede e ainda te dá mais sede. Eu tomava muita Coca-Cola, hoje em dia eu não tomo mais refrigerante nenhum, mas eu tomava muita Coca-Cola. Sobretudo quando eu saía do culto, tinha acabado de pregar, tinha acabado de falar e tudo, eu achava que eu merecia uma recompensa e eu precisava de alguma coisa, né? E ao invés de tomar água, eu tomava Coca-Cola. E a Coca-Cola ela tem tanto açúcar e até sal a Coca-Cola tem na composição dela, que você não percebe, mas é marketing da Coca-Cola, né? Quanto mais você bebe, mais sede você sente. E é uma coisa absurda, porque você toma e não mata a sede. Você fica ainda com mais sede. E existem muitas serpentes vivendo disso. Cuidado. Serpentes se alimentam da tua carência. Quanto mais carente você se apresentar, mais tem serpentes te oferecendo mundos e fundos. Esse é que é o grande problema. Para um coração carente, sempre há uma serpente por perto, tentando te dissuadir do caminho da verdade. Né? Você está com sede, a primeira coisa que você vê na frente você bebe. E há sempre uma oferta da parte da serpente para apanhar o incauto, para apanhar o carente insensato. Então a gente tem que se aplicar a isso, tem que esperar talvez um pouco mais para que a gente beba aquilo que vai nos matar, dessedentar.
Então tem que ter disposição para a gente explorar o jardim, né? Isso vai envolver paciência, né? A gente até usa um termo, né? Um adágio popular que é o apressado come cru. Né? A pessoa que se apressa, ela come a fruta que ainda não está madura. Né? E quem faz isso está tendo um fruto de segunda qualidade, porque não sabe esperar. Muita coisa na nossa vida a gente perde por não saber esperar, por não ter o cuidado de fazer bem feito e fazer de maneira afobada, né? Apressada. Bom, é preciso que a gente compreenda que é uma engrenagem. O jardim do Éden era uma engrenagem que não foi percebida por Adão e Eva. Qual era a engrenagem? Durante o dia, eles tinham a oportunidade de explorar o jardim. Ninguém os importunava. Não tinha ninguém para os importunar. Na viração do dia, Deus, o Criador, os visitava. Nessa visitação, eles tinham a oportunidade de serem esclarecidos acerca do jardim. Era uma hora em que Adão não precisava dizer para Deus: Deus, me ajuda, eu estou com dificuldade de pagar a conta de luz. Não tinha conta de luz. Eva não tinha sogra, não é? Para chegar assim e dizer assim: eu não aguento mais minha sogra, ela fica no meu pé e tudo, ela fica querendo dar pitaco no meu casamento. Não tinha sogra. O homem não tinha problemas. Mas o que aconteceu? Eles perderam de vista que fazia parte da engrenagem aproveitar o tempo da visitação de Deus para que eles fossem esclarecidos. Porque tudo que Deus queria era tabernacular com o homem, dialogar com o homem, ter um tempo de qualidade com o homem. Ali não era hora de problema, não era hora de sermão, não, era um tempo de qualidade, não é? Quando a gente tem um tempo de qualidade, por isso que a gente não pode confundir com religião. Quando a gente tem um tempo de qualidade com Deus, a gente fica cheio e não há espaço, não sobra espaço em nós para carências. Então é assim, eu conheço o jardim, exploro o jardim, depois que eu exploro o jardim, eu tenho um assunto com o Criador. E aí eu fico pleno até o próximo encontro, porque todos os dias o Criador tinha um tempo de qualidade com a sua criação, com a sua criatura. Quando você vai para uma aula, eu me lembro que isso era uma coisa muito recorrente em espaço de sala de aula. Professora ou professor chegava e dizia: olha, para a próxima aula eu preciso que vocês leiam esse texto e a gente vai debater sobre esse texto, tirar as dúvidas na aula seguinte. O que acontecia com as pessoas? Na outra aula, ninguém lia o texto e esperava que o professor fizesse um resumo. Até hoje é assim. Aí as pessoas esperavam que o professor desse um resumo sobre o tal texto. Só que quando você lê o tal do texto, quando você se aplica em ler o texto, você tem assunto na aula. Então tem muita gente que tem dificuldade de ter um relacionamento com Deus porque está vazio. Quando você se enche da vida, você observa a criação, você se envolve na tentativa de ajudar pessoas, você se lança na luta contra a injustiça social, você observa as coisas com profundidade, não é? Você vê um filme, mas procura extrair uma lição, você conversa com as pessoas e tenta dialogar e aprender com elas, você não só fala, mas você também ouve, você tem assunto com o Criador. Agora, quando você leva uma vida vazia, superficial, você não tem nada para falar com Deus, e aí você vai se afastando. E nesse afastamento, o que é que vai aflorando em nós? As nossas carências. Vão surgindo as serpentes da vida. Aí as serpentes vão se chegando e vão ganhando espaço na gente. Sabe o que Deus quer fazer na nossa vida? Deus quer que a gente se relacione tanto com Ele, que quando a serpente chegar, a gente diga assim: olha, desculpa, eu estou aqui ocupado, eu estou conversando com Deus, eu não tenho... O grande problema é que a serpente nos pega muitas vezes acomodado, relaxado, e aí a gente olha para os lados, rói a unha, coça o cabelo,
e a gente fica, né, entediado, chegou a serpente, e aí vem uma sedução, aí vem como é que é, a gente vai sendo ludibriado pela maneira de falar, a gente vai se encantando, e a serpente diz que a gente está bem, a serpente, ela diz, não, tá tudo certo, não, não é isso mesmo, tem que falar, tem que fazer, não pode deixar para depois não, não tem que perdoar nada, você tem que apertar, senão não aprende. Enfim, a serpente vai dando, né? A serpente vai dando tom. Agora, a serpente não encontra vantagem contra alguém que está cheio do jardim. Quem não consegue encontrar o jardim, quem não consegue andar pelo jardim, vai ter que lidar com a serpente. Então, a gente faz uma escolha. Ou a gente decide andar pelo jardim e com isso se encher da criação para que a gente tenha assunto com o Criador e isso nos preencha, ou as nossas carências vão destruir a nossa vida. A Sandra está dizendo aqui, é incrível como é que Deus fala comigo através de ti, pastor. Eu penso, medito em algo, você prega sobre isso. Glória a Deus pela sua vida. Estou aqui emocionado. Que felicidade, né? No dia que eu estou comemorando aí mais um ano de ministério, ouvir isso é o suficiente para a gente querer caminhar um pouco mais. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Bom, o plano da serpente tem um plano. É fazer a gente se esconder. A carência, ela incide sobre nós para fazer a gente se esconder. O carente, ele se torna um mendigo de amor. O carente, ele se torna uma marionete na mão de quem o manipula. Tem pessoas que vivem de manipular as outras. E elas sabem quem são presas fáceis. Ela olha e já consegue sentir o cheiro de carência. E aí vai em cima do carente. Antigamente, eu me lembro que as igrejas, elas eram muito mais rigorosas, muito mais moralistas, talvez. Algumas persistem nesse caminho do conservadorismo. E aí é o seguinte, a menina da igreja não queria namorar com o menino da igreja porque achava o menino da igreja quadradão, né? Camisa para dentro, calça de tergal, né? Todo direitinho, todo certinho. E aí chegava na igreja, aquele camarada de fora, né? Aquela malandragem, tudo, mas chegava demonstrando carência, insegurança, dizendo, eu quero me firmar em Deus. Aí as meninas as meninas embarcavam, e aí depois ficavam numa luta, porque descobria que o camarada era perdidão, fazia coisa errada, que não queria nada sério. Quantas pessoas que a gente conhece, elas procuraram a igreja apenas porque queriam encontrar essas meninas carentes. Queria encontrar gente certinha, mas carente, que pudesse ser manipulável. Olha, eu tenho certeza, né, eu digo isso em nome de Jesus, né, eu tenho certeza que Deus não quer que você seja alvo, não é, de vítima das suas carências. Deus quer que você seja forte. Você, mulher, se você quiser ficar com alguém, você vai ficar com alguém que você goste, mas não porque você está carente. Você vai ficar com alguém que te respeite, porque você se respeita. Você você se aplica em você mesmo, você tem vida com Deus. E aí, à medida que você tem vida com Deus, você já não quer qualquer coisa. Essa que é a grande verdade. Quem tem vida com Deus não quer qualquer coisa. Quem não tem vida com Deus, por causa das carências que surgem, elas topam qualquer coisa. Ou você acha que uma pessoa entra na droga porque ela acha que a droga é maravilhoso? Não, é porque a pessoa está carente de amor, de se sentir aceito, né? O ser humano tem uma coisa muito grande, assim, muito forte com se sentir pertencido em algum canto, em algum lugar. Mas isso é tudo um exemplo de que está faltando Deus. Quando você está cheio, você se envolve com alguém, você se envolve com algum grupo, mas não porque você está vazio, mas porque você quer
Você quer comungar, você quer transmitir, você quer trocar experiências. Não é? O que a gente está fazendo aqui não elimina a necessidade da gente ter um tempo de qualidade. E uma coisa que eu percebo é que intimidade é uma coisa que você conquista. Como é que você se torna íntimo de alguém? Você não chega no primeiro dia para a pessoa e diz assim, eu quero ser íntimo. Não, você conversa. Você gosta da conversa, você se aproxima um pouco mais. E aí você tem uma outra oportunidade. Daqui a pouco você já está marcando uma oportunidade. Daqui a pouco você tem quase que uma necessidade de estar com aquela pessoa. E é tudo muito natural, muito espontâneo. É isso que Deus quer que a gente tenha com Ele. Não é se obrigar. Não é se obrigar a ter um relacionamento com Deus. É dar uma chance para conhecer mais Deus, e à medida que você for conhecendo, naturalmente você vai sentir o desejo de conhecer mais. No espaço institucional, religioso, há muito um fomento a um fervor público demonstrável, ou seja, você crê em Deus, você age de um jeito que as pessoas acham que você é muito fervoroso. Isso é péssimo, porque ninguém é capaz de demonstrar fervor de maneira pública. Na verdade, é no privado, é no quarto, é no lugar secreto que a gente cultiva a nossa intimidade. Ou a gente vive a nossa intimidade de maneira exposta. Não, a gente vive a nossa intimidade na nossa privacidade. Eu tenho um amigo que diz algo que eu achei muito interessante, me marcou muito nesses últimos tempos. Ele falou assim, Deus eu encontro no meu quarto. Na comunidade, eu na verdade busco essa comunhão, não é? A alegria de poder abraçar, de conversar, de trocar, de dar, de receber. Isso é maravilhoso. Agora, Deus está no teu quarto. Deus está no teu quarto, no secreto, onde ninguém entra, é lá que Deus está. E é lá que Ele quer suprir você para que você não chegue ao ponto de ceder diante das carências. Então, quando a gente fala de carência, a gente não vence carência explicando sobre carência. A gente vence carência explicando sobre como buscar Deus. Se a gente se envolve com Deus, a carência não é um problema para a gente lidar. Se a gente se envolve com a serpente, não é? A serpente é encantadora, ela não tem meio termo, ela vem mesmo para roubar, matar e destruir. A carência vem para acabar com a gente. Não é? Agora, quando a gente se aplica em Deus, já não há essa sede. Eu desafio a você a tomar 5 litros de água direto e depois sentir sede de alguma outra coisa. Porque a sede, quando ela é saciada, você fala, não, eu já tomei água, eu já estou dessedentado. Agora, quando a gente está com sede, a gente vai ingerindo. E muitas vezes aquilo abre mais a nossa sede do que a gente possa imaginar. Eles se escondem, o texto diz que eles se escondem daquele encontro que era diário. Não é? Todo dia Deus se encontrava com o homem. Mas no momento em que eles cedem diante da serpente, eles se escondem. Agora, onde é que está a solução da vida? É quando a gente se expõe a Deus ou quando a gente se esconde de Deus? Quando a gente se expõe a Deus, Ele nos fala sobre o jardim. Não há cultivo de espiritualidade se Deus não nos visitar. Agora, se Deus nos visita e a gente não está no lugar da visitação, a gente não recebe o produto dessa visitação, o efeito, ele deixa de existir. Não há efeito da visitação se a gente não está no lugar. Eu marco com você no lugar, mas eu não estou lá na hora marcada, eu perco o benefício de ter te encontrado. Esse é o problema. E aí Deus fala com eles assim, onde estás? Fala com Adão, né? Onde estás? Você acha que Deus não sabia onde é que Adão estava? Lógico que ele sabia. Mas ele quis mostrar para Adão que Adão estava longe. E muitas vezes, diante das nossas carências, a gente tem que ver o quanto a gente está longe. O barulho, o grito das nossas carências mostra a nossa real distância de Deus. Onde estás?
E aquela pergunta, ela ecoa no interior de Adão. Bom, eu não estou no lugar onde eu deveria estar. E essa é a grande pergunta para nós nessa noite. Será que a gente está no lugar que a gente deveria estar? Se a gente, será que a gente se relaciona com as pessoas como a gente deveria se relacionar? Será que a gente está envolvido com a vida da maneira como a gente deveria estar? Só quem tira essa dúvida é Deus, porque Ele sabe sobre o jardim. E aí, Ele nos esclarece. A serpente não tem nada para me esclarecer, ela me confunde, ela me perturba, ela me aborrece, ela me distancia. Agora Deus não, Deus esclarece, Deus alivia, Deus abençoa, Deus dá vitória. Deus, Ele nos unge, nos protege, nos ama, nos renova, nos fortalece, nos direciona. Não é? Então por que não está nesse lugar? E aí eu creio que Deus não precisava perguntar todos os dias onde Adão estava. Eu creio que a pergunta diária de Deus era: e aí, Adão, como você está? Deus, ele não quer perguntar onde você está, ele quer que você esteja no lugar onde ele vai falar. Porém, a graça dessa conversa está em responder para ele como você está. Como é que você está? Quando eu consigo ter um tempo de qualidade com Deus em que eu digo para ele como eu estou, isso é terapêutico para nós. Deus, eu estou carente. Deus, eu estou sentindo falta. Né? A gente está, por exemplo, nessa quarentena sentindo falta das pessoas, de abraçá-las, de tocá-las, de estar mais próximo. Como é difícil estar perto das pessoas que a gente ama, e aí não pode estar muito perto, e aí a gente fica, ai meu Deus, será que a gente vai ser infectado? Será que... E aí você pensa tantas coisas, tem sido tão complicado, tão neurótico esse tempo, não é? Mas quando a gente fala para Deus como a gente está, isso é tão bom, isso é tão poderoso para nós. Ele quer saber como é que nós estamos. Bom, quanto mais a gente fala com Deus, mais as nossas carências ficam fracas. Elas só são muito fortes em nós quando a gente fala pouco com Deus. Quem fala muito com Deus, fala pouco com a serpente. Quem fala pouco com a serpente, não dá força para ela. Sabe o que acontece? Às vezes o que a gente faz dá força, aduba aquilo que os outros fazem. Esses dias a gente viu o monstro que por ter dinheiro humilha um entregador de comida. E aí eu vejo que qualquer pessoa é capaz de identificar a monstruosidade dele, mas a gente não percebe a sutileza de como esse monstro é formado. Ele vai nos lugares e ele é melhor tratado pelo dinheiro que ele tem, pela cor da pele que ele apresenta. E aí isso vai fortalecendo, isso vai munindo esse monstro para ele atuar. Assim como, muitas vezes, esse entregador é desprezado por mim e por você. E aí isso vai o enfraquecendo. Eu li algo sobre o assunto, né? E uma das coisas que ele declarou, o entregador, foi que por obra de Deus isso foi filmado. Quantos casos não são filmados, não são registrados, não chegam para a gente? Não é? É algo para a gente pensar. Bom, para a gente terminar, eu quero dizer algo muito importante sobre o que Deus fez. O homem saiu do jardim. O jardim passou a ser guardado por um querubins. E havia uma espada na mão, e essa espada se movimentava, e essa espada, ela estava inflamada, essa espada pegava fogo. Olha só. A carência não entra no jardim. O distante de Deus não tem acesso ao jardim. Mas aqueles que creem em Jesus têm acesso a esse jardim. Porém, é dever meu e seu vigiarmos, protegermos a entrada desse jardim. A entrada do teu coração, a entrada da tua mente tem que estar protegida. E a gente só consegue proteger a entrada do nosso coração e mente quando a gente tem nas mãos a palavra de Deus. A voz de Deus tem que ser a nossa defesa. A Sandra falava antes sobre argumentos e fundamentos.
O nosso fundamento precisa ser a voz de Deus. Aquilo que Deus nos falou é que nos garante. E é interessante que quem estava ali à porta do jardim para o guardar não tinha uma espada parada. Essa espada se movimentava, mostrando habilidade. E o que é a terapia de Cristo? A terapia de Cristo é a promoção dessa habilidade gradual. A gente vai se tornando hábil em algo que a gente treina. Então aqui, nesse espaço, a gente está praticando para que a gente saiba como se defender das nossas carências. Então aqui a gente está criando a habilidade, se enchendo da palavra de Deus para que a gente saiba como manusear. Não é ter uma espada na mão e ficar parado, sem saber o que fazer com ela. Não é? Agora, é ter uma espada que a gente está treinando. A gente está treinando. Se você ficar sem tocar o violão, você vai enferrujando no seu jeito de tocar. Se um cirurgião não colocar as mãos sempre para operar pessoas, né, tanto que até na enfermagem acontece isso. Uma pessoa está há muito tempo sem colocar a mão para fazer, ela não é a pessoa ideal para operar, para participar de uma cirurgia. Porque é necessário prática. E, para além da prática, é preciso que essa espada esteja inflamada, ou seja, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Porque quem aviva a palavra de Deus em nós é o Espírito Santo. Não é uma palavra morta, é uma palavra viva. E o Espírito Santo aviva em você. Sabe o quê? Que você é amado, que você é precioso, que você é separado, que você é especial. Não é que você seja melhor do que ninguém, mas você também não é pior do que ninguém. O carente é alguém que não tem essa espada na mão. O carente é alguém que talvez tenha a espada na mão, mas não saiba lidar com essa espada. Então se torna presa fácil nas mãos, não, né? Que a serpente não tem mão, né? Mas diante da serpente. O carente é alguém que não tem essa espada com fogo. Agora, quando Deus aviva a sua palavra em nós, a gente tem força para resistir ao mal. A gente tem força para estar tão envolvido com as coisas de Deus que o mal não nos interessa. Deus quer que você seja cheio de uma espiritualidade profunda, que te aprofunde nele e que te distancie das serpentes, né, das carências. Quem explora o jardim é pleno, é profundo, tem raízes em Deus e está tão fincado que pode bater o vento da carência que não vai cair, não vai balançar. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Pai, nós oramos a Ti nessa noite. Que nenhum de nós possa ser derrotado por suas carências, mas possamos vencê-las nos aprofundando em Ti. Qual é o caminho para buscarmos a Ti? Nos ensina, Espírito Santo. Cada um possa ter uma experiência pessoal, de ter uma roupa espiritual sob medida, confeccionada pelo Espírito Santo. Que o Senhor fale conosco. Cada um cultiva a espiritualidade talvez à sua maneira, mas que todos possam receber de Deus, possam ouvir Tua voz, discernir que é a Tua voz e atenderem a Tua voz. Que de alguma maneira o Teu Espírito Santo se comunique com o nosso espírito e a gente saiba que é o Senhor e a gente siga na direção apontada por Ti. Não nos deixa, Pai, sermos manipulados pelo nosso coração enganoso, que sabota, que se faz de vítima, que choraminga, que fica aí pelos cantos, cabisbaixo, frustrado. Ó Pai, que a gente não ceda às carências a ponto de fazer o que não quer fazer só para agradar os outros, porque a gente quer se sentir aceito em nome de Jesus, que a gente se sinta tão amado, que a gente só se envolva no amor e não na carência. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Muito obrigado pela sua conexão, muito obrigado. Eu agradeço a Deus e a cada um de vocês. Eu já disse hoje, não é? Não existe ovelhas sem pastor. Não é? Não existe pastor sem ovelhas.
E aí eu fico muito feliz, porque eu não seria pastor se eu não tivesse ovelhas. E graças a Deus, Deus tem colocado pessoas, não é para nos ajudar, para nos apoiar, não é para interceder por nós, para suprir todas as nossas necessidades. A gente está vivendo integralmente do ministério, isso é um privilégio de poucos, não é? Eu dou graças a Deus por isso, graças a Deus pela vida de todos vocês, porque é isso que nos dá força. Enquanto a gente viver, é isso que a gente vai fazer, pregar a palavra de Deus. E creio eu que enquanto a gente estiver pregando a palavra de Deus, a gente vai ter pessoas para ouvir a palavra que venha do Senhor. Que Deus abençoe. Amanhã a gente está aqui. Essa é a nossa vida. Se Deus quiser, amanhã, nesse mesmo horário, é aqui que nós vamos estar pregando a palavra de Deus, percorrendo o jardim da espiritualidade. Um beijo.